Aleluia. Aleluia. E vocês que estão aí trouxeram a Bíblia? Sim? Cadê sua Bíblia? Cadê? Alguns já levantaram a Bíblia, outros eu vou dar uma chance para você levantar no seu celular, no seu tablet, mas vai adquirir a sua Bíblia de papel, ok? Levanta assim e diga: essa é a minha Bíblia. Eu falei desanimado, vocês copiaram, não foi assim? Então vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga: o Senhor está me aumentando cada vez mais. A mim e aos meus filhos. Porque com certeza haverá bons frutos. E não será frustrada a minha esperança. Diga: Ele enviou a sua palavra e me sarou e me livrou de todo o processo de morte. Por isso não morrerei. Antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Aleluia. Diga: verbo da vida, Pirituba. Cresça e se multiplique. De novo, verbo da vida, Pirituba. Cresça e se multiplique. Vamos lá, para que o verbo da vida, se o verbo da vida continua crescendo, pessoas continuam recebendo salvação, recebendo palavras, recebendo cura, recebendo bênçãos da parte de Deus, amém? Porque nós pregamos isso aqui, nós pregamos essas coisas da parte de Deus, amém? E você sabe, João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabia que esse é o versículo chave da nossa igreja, do verbo da vida? Inclusive tem lá na porta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Na verdade, Jesus, ele já nos tornou livres. Quando nós conhecemos a verdade, na verdade, essa palavra, ela caberia melhor. Conhecereis a verdade, e a verdade os tornará livres. Por quê? Porque livres nós somos, mas às vezes nós não sabemos. E é o conhecimento da palavra chegando na nossa vida faz com que a gente olhe e fale: uau, eu estava preso até agora. Eu não preciso mais carregar esse problema. Eu não preciso mais carregar isso. Amém? Bom, gente, então agora de noite eu vou falar sobre a justiça ou a justificação pela fé, ok? A justificação pela fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, para a gente começar. Romanos 5, 1, a justificação que vem pela fé. Romanos 5, 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois. Agora, para mim falar sobre justiça, ou o que vem a ser justificado, eu tenho que começar explicando para vocês, né? Porque esse termo, justiça, nós somos a justiça de Deus. Mas nós usamos muito esse termo, né, para dizer assim: eu quero justiça, eu vou querer justiça. Eles vão ter que me devolver, eu vou querer justiça. Então nós usamos esse termo mais, né, desse jeito, e às vezes nós não entendemos o que de fato quer dizer. Justiça é a qualidade de estar diante de Deus sem medo, sem pecado, sem culpa, sem medo, sem pecado, sem culpa, sem medo, sem pecado, sem culpa, como se pecado nunca tivesse existido na nossa vida. É possível um negócio desse? É possível?
Sabe, queridos, nós fomos justificados por meio de Cristo. E eu sei que tem pessoas que pensam que nós fomos justificados, então nós somos pecadores, salvo pela graça. Mas você sabia que você não é pecador? Não mais. Eu vou ler alguns versículos que às vezes as pessoas usam para dar base para dizer que elas são pecadoras. Mas não tem como ser justo e pecador ao mesmo tempo, ok? Não tem como ser as duas coisas, ok? Vamos começar em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler um texto agora, ok? Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ih, pastor, já colocou por água abaixo a sua mensagem. Como está escrito, não há justo. Não há um justo sequer. E o próximo diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Também não existe isso? Porque o primeiro versículo que eu li diz, não há um justo sequer. O segundo está dizendo que não há quem busque a Deus. É verdade isso? Não? Estranho, não? Não, não é. Vamos continuar. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Do que será que ele está falando, hein? Porque eu não me pareço com esse versículo. E você? Vamos continuar. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldições e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deixa eu explicar para vocês agora. Nós vamos continuar dali, mas deixa eu te explicar. A lei que foi dada por Deus a Moisés, ou foi dada por Moisés, a lei, ela veio nos mostrar essa condição aí. Toda essa condição que acabamos de ler, a lei veio nos mostrar tudo isso. E veio nos mostrar que era impossível praticar a lei. Você sabe que a lei não são somente 10 mandamentos? Não, a lei está resumida nesses 10, mas são 613 mandamentos. E eu não sei citar 100 deles, nem você. Nós não sabemos citar 100 desses mandamentos, mas são 613 mandamentos. Então aqui, o que ele está dizendo, não há justo nenhum sequer. Quando chega a lei, ela mostra para nós a condição de todos. Gentio, judeu, todos. Aí ele continua dizendo, próximo. Mas agora, vamos voltar ao versículo anterior, volta. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Próximo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem pecou? Todos pecaram e carecem. Outra tradução diz, e destituídos estão da glória de Deus. Próximo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só,
Deus sabia que ninguém poderia ser justificado por meio das suas obras, naquilo que eles estavam praticando segundo a lei, porque era impossível cumprir a lei. Então todos foram colocados debaixo de tudo isso como iguais. Nem judeu, nem gentil, ninguém era justificado, porque ninguém era capaz de se justificar. Ninguém. Ninguém. A conclusão é que, baseado nas nossas obras, ninguém consegue ser justificado. Mas aqui diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, próximo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Próximo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Todo aquele que tem fé em Jesus é justificado diante dele. Agora veja, se eu perguntar para a igreja, minha igreja agora, quantos de vocês são pecadores? Levanta as mãos, os pecadores, somente os pecadores. 2, 3, 4. Os pecadores? 4 pessoas levantaram a mão. 4 pessoas. E na verdade essas 4 pessoas que levantaram a mão não são pecadores também. Por quê? Porque eu sei que eles contam e nós fomos todos ensinados dessa maneira. Nós fomos ensinados assim. Eu também fui. Nós fomos ensinados o seguinte. Cara, eu cometo erros. Então, baseado nos erros que eu cometo, então eu sou um pecador. Só que o que Paulo está tentando nos dizer é o seguinte: baseado nos nossos comportamentos, nenhum sequer somos justos. Mas nós, os que recebemos a Jesus, fomos justificados em Cristo Jesus. Então, não pelo nosso mérito, não por causa de nós mesmos, nós fomos justificados por meio dele. Vocês estão entendendo isso? Não é um mérito meu, não é um mérito seu, não é um mérito deles, não é um mérito de nenhum de nós. Nenhum de nós tem mérito nisso. Mas nós não somos mais pecadores. Por quê? Deus não ouve a pecadores. Então, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu foi que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Então, ele não vendo um justo sequer, ninguém, ele não achou, não teve, não achou. Então, ele mandou o seu filho. Ele mandou o seu filho para morrer e pagar o castigo, o preço do pecado, fazendo com que nós pudéssemos ser justificados perante ele. Por quê? Porque não havia chance para nenhum de nós, porque não éramos capazes. Nenhum de nós éramos capazes de ser justificados de outra forma. Então Jesus achou uma forma, Deus na verdade achou uma forma, que é enviando o seu próprio Filho. Eu vou ler mais alguns versículos, em Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, em Jesus. O que está dizendo aqui? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, sabe o que significa? Você sabia que você não foi tornado pecador por causa das suas obras, das suas atitudes? Não. Nenhum de nós, na verdade, nos tornamos pecadores por causa das nossas obras. Nos tornamos pecadores por causa das obras de um só. E quem é esse um? Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom. Justiça é um dom.
Justiça não é merecimento, é um dom. Eu sou justo, porém não é por causa dos meus próprios merecimentos. Não é. Eu sou justo, você é justo, não é por causa do seu merecimento, mas é por causa da abundância da graça e por causa do dom da justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim. 2 Coríntios 5, 17 diz. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Próximo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E o 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então escute esse versículo interpretado dessa forma para você. Aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Ele que o fez pecado é Deus. Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Em outras palavras, fomos todos justificados por meio de Cristo. Todos nós somos. Agora, veja só isso, queridos. Sabe que nós temos dificuldade em crer, nós todos temos dificuldade em crer, quando nós pensamos que nós somos pecadores? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, eu sempre falo isso, é bom eu usar esse exemplo. Eu achava que eu recebia as coisas de Deus por causa das minhas obras boas, eu achava isso. E eu me lembro de estar tentando servir a Deus, tentando agradar a Deus, e eu escorregava, como vocês também. Sim? Então, eu me lembro de estar orando por emprego. Passava tempos sem emprego e ficava ali orando para Deus para me dar um emprego. E eu ficava pensando aquilo eu imaginava daquele jeito. Então, assim, eu orava para obter o emprego e eu ficava pensando, agora vai chegar. Agora eu estou crendo, hein? Agora vem o emprego. Então, eu imaginava que o anjo estava já próximo de mim, vinha ele chegando. Ele está chegando, eu escorregava, cometia um erro. E no momento que eu cometia esse erro, eu imaginava o anjo voltando, do jeito que ele chegava, agora ele está voltando com a minha bênção, que era o meu emprego. Aí eu acertava as contas, pedia perdão para Deus, eu dizia, Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso desse emprego, me perdoa, então o anjo está voltando. Tudo isso é eu que pensava, tá? Eu pensava, o anjo está vindo. Daqui a pouco eu, escorreguei de novo. O anjo, Então, esse vai e vem, eu achava que era assim. Mas sabe o que eu descobri, através dos anos? Que eu não era o único que pensava assim. Muitas pessoas ainda pensam assim. Que a bênção está chegando, aí a gente perde a bênção. A gente canta isso, a gente escuta isso. Vai perder a bênção. E na verdade a gente acaba pensando que as bênçãos são decorrência das nossas obras. Mas ninguém será justificado diante de Deus pelas obras. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras, porque pelas obras nenhum de nós vai conseguir receber algo da parte de Deus. Nenhum. Por quê? Porque todos nós cometemos erros. E quando eu digo que nós não somos pecadores, eu estou dizendo para você que por causa de Jesus e pelo que você aceitou o sangue de Cristo sobre sua vida, você não é mais pecador. Aí você diz, mas quando eu pecar, pastor? 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você volta a ser justo. Vamos ler 1 João 1,9.
1 João 1,9 diz, se confessarmos, põe lá rapidão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ouça, queridos, eu estou ensinando para vocês hoje sobre a justiça de Deus, que nós somos justificados em Cristo, ok? E eu quero mesmo que vocês acompanhem comigo com seriedade essa mensagem, porque não aceite nada que não estiver na Bíblia, não aceite nada que não for na palavra, porque o que aconteceu com a gente é que a gente acabou ouvindo muitas coisas dos púlpitos, muitas coisas ensinadas para nós dos púlpitos, e muitas vezes nós não conferimos para ver se é a verdade. E, portanto, a gente acabou recebendo ensinamentos, todos nós aqui, acabou recebendo ensinamentos que não eram verdadeiros. Mas nós aceitamos. Nós ficamos com esses ensinamentos. E aí a gente tem dificuldade para nos libertar desses ensinamentos. Agora, eu ia falar para vocês isso aqui, ó. Tem um ensino sobre graça dizendo que a gente não precisa mais confessar os nossos pecados quando nós cometemos. É outro extremo. Então, o primeiro extremo é que as pessoas estavam dizendo sempre que elas eram pecadores. Aí a gente descobriu que, na verdade, nós não somos pecadores. Nós somos justificados em Cristo. Só que aí, o diabo ele nunca vai ficar contente com a nossa libertação. Então, ele vai inventar um outro lado do extremo. O outro lado do extremo é, se você cometer algum pecado, nem precisa mais pedir perdão. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? Está se pregando isso por aí, gente. Está se pregando que você não precisa mais pedir perdão quando comete um erro. Então, assim, quando você comete um erro, você fica até orgulhoso e não precisa nem pedir perdão. Por quê? Porque Jesus me perdoou dos meus pecados do passado, presente e futuro. Isso é verdade? É. Jesus te perdoou dos pecados passados, presentes e futuros, sim ou não? Sim. Ele te perdoou do pecado que você vai cometer ainda, sim ou não? Sim. Agora, para você receber o perdão desse pecado, você precisa ter se arrependido. Se confessarmos os nossos pecados. Me perguntaram, você tem alguma outra base? Bom, eu tenho outra base. Eu tenho. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Confessar, se eu tenho que confessar os meus pecados para alguém, será que eu não teria que confessar o meu pecado para Deus? Principalmente para Deus. Então, assim, nós precisamos entender o seguinte: o que Jesus já conquistou para nós, já está conquistado, certo? Mas você já está desfrutando de tudo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas ele já conquistou. Mas você não está desfrutando, nem eu. Mas ele já conquistou. Por exemplo, cura. Ele já conquistou a cura para nós. Na verdade, de fato, que ele já levou sobre si. Todas as doenças e enfermidades, ele já levou sobre si. Agora, quais todas? Todas que existem e que pudessem vir a existir. Jesus levou sobre ele. Sim ou não? Agora, existe uma forma para a gente, quando o diabo atacar-nos, para a gente ficar curado. Sim ou não? Você precisa, em primeiro lugar, acreditar que é o seu direito andar em saúde. É o seu direito andar em saúde. Agora, veja só, o diabo pode trazer algo para nós, e a gente não saber que nós temos direito de não ter aquilo, e a gente aceitar, sim ou não? Porque educado é Deus, o Espírito Santo. O diabo não é educado. O diabo não quer saber. Ai, eles já foram livres, então é melhor não mexer com eles. Não, o diabo vai tentar, porque ele está ao derredor procurando uma oportunidade. Vocês estão entendendo? Agora, por que eu estou pregando isso? Pastor, por que isso é importante? Por que você está pregando isso? Eu quero dizer para você. Domingo passado, eu estava orando pelo Tiago, e eu pedi para ele para falar sobre isso, e ele me permitiu, eu falei de manhã e quero falar agora. Domingo passado, eu orei pelo Tiago, que estava com o dedo do pé machucado. Quem lembra que eu orei por ele? Quem estava aqui lembra? Ok, você sabia que ele não ficou curado?
Não, nenhum momento ele ficou curado. 3 vezes que eu orei, ele não ficou nenhuma das vezes curado. Mas você percebeu que outras pessoas estavam sendo curadas? Sim ou não? Agora, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo ali? Porque a cura é direito de qualquer pessoa, sim ou não? É direito de qualquer pessoa. Agora, ele explicou para o pai dele assim: pai, eu não fui curado porque foi negligência minha eu ter machucado esse pé. Foi negligência minha. Então, assim, em outras palavras, não é justo eu receber cura quando eu fui negligente. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui que eu acabei de contar para vocês, e estou contando, como eu disse para você, que ele permitiu, certo? Para efeito de ensino, porque na experiência, naquilo que a gente vive, a gente consegue explicar melhor o que nós estamos querendo dizer, ok? Então, ele disse para o pai dele assim: eu fui negligente e eu machuquei o pé, então não era justo. Em outras palavras, não era justo eu ser curado. Então é por isso que eu não fui curado. E aí o pai dele me contou, eu falei: uau, isso é bom para mim poder usar como exemplo. Porque na mentalidade dele, se ele causou aquilo, então era justo que ele passe com aquilo. Mas você sabia que a maioria das vezes, quando as doenças vêm no corpo das pessoas, elas não recebem cura por causa desse sentimento? Elas não falam. Mas elas têm lá dentro, no seu interior, esse sentimento. De tipo assim: culpa minha. Eu que andei sem camisa no vento gelado, culpa minha. Foi culpa minha. Eu fiquei tomando água gelada, falaram para mim não tomar, e eu tomando, não toma que vai ser ruim. E eu tomando, foi culpa minha. Deixa eu dizer para vocês separar essas duas coisas. É óbvio que algumas negligências, ou na verdade qualquer negligência nesse sentido, vai acarretar de problema no seu corpo físico, é verdade. Ok? Se lá no seu serviço você precisava trabalhar de bota, e aí você não põe a bota, cai algo no seu pé, foi negligência sua. Consequências virão pelas nossas negligências, mas não significa que nós não podemos ser curados, mesmo tendo as nossas negligências. Vocês entenderam o que eu falei agora? Porque assim, se Deus vai curar somente quando não for negligência, erro, pecado, então todos nós estamos perdidos. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e ele trouxe as doenças. Então assim, outro exemplo é, um missionário estava lá no campo por muitos anos, e ele ficou doente e estava acamado. E as pessoas oraram por ele, ele não foi curado. Aí trouxeram um homem que cria em cura mesmo, aquele cara, ele cria e traz ele aqui, esse pastor trouxeram, ora aqui pelo missionário, ele precisa ser curado. E o rapaz ali orando, e em nome de Jesus e tal, e crendo, e orando e crendo, e aquele missionário não foi curado. Aí, uma oportunidade que o missionário que estava de cama teve, para falar com esse pastor, ele se compadeceu até do pastor. Então ele disse assim: vem cá. Ele estava os dois sozinhos, ele falou: deixa eu te contar uma coisa. Eu quero te contar o porquê eu não fui curado. Sabe o que é? Há muitos anos atrás, eu estava no campo e eu acabei adulterando. Então, o motivo de eu estar com essa doença e eu vou morrer com essa doença é que eu acabei adulterando, então agora veio o juízo de Deus sobre mim. Então agora eu tenho que morrer. Então veja, ele acreditava, isso não é a palavra de Deus. Ele acreditava que porque ele cometeu um pecado no passado, agora ele não podia ser curado. Por quê? Porque era justo. Ele cometeu um pecado, era justo agora ele pagar por aquilo. Só que essa dívida já foi paga. Gente, eu não estou dizendo para você sair por aí negligente, não é isso. Mas Deus, Ele não promete curar só se você for bonzinho. Na verdade, Ele nem promete curar. Deus não promete curar, sabia? Deus não promete curar-nos. Ele não promete. Como assim, pastor? No Novo Testamento, Ele não promete nos curar. O que Ele fez foi colocar todas as enfermidades existentes e as que não ainda existem, todas no corpo de Jesus. Mas Ele fez isso, sabe quando? Há quase 2000
anos atrás. Então ele não promete nos curar, ele já resolveu esse problema. Então o que eu estou dizendo para você? Pastor, você está tentando me falar que a enfermidade que porventura pode vir a mim, ainda lá no futuro, você está dizendo que já foi colocado em Jesus? Pois é. Eu estou afirmando para você que todas as enfermidades foram colocadas em Jesus. Então, quando nós oramos por cura, veja como muda a situação. Veja como muda a situação. Quando você entende esses princípios, quando você começa a entender, primeiro que metade das doenças já não vem em você porque você já não aceita mais elas. E aquelas que vêm contra você, você ainda manda elas embora. Veja, dificilmente você vai me ver doente. Dificilmente você vai me ver doente. Você não vai me ver. Agora, o que acontece? Ei, pastor, você é melhor do que a gente? Não, não é sobre ser melhor. A mesma justificação que você tem, eu tenho. O mesmo direito que você tem, eu tenho. Ok? O mesmo Jesus que você tem, eu tenho. Agora, nós precisamos também ter a mesma fé. Em saber que eu não aceito essa doença. Eu não quero essa doença. Eu não vou ficar com essa doença. Diabo, essa doença é tua. Agora, quando nós pensamos que é Deus que manda as doenças, fica difícil acreditar que Deus vai curar o que Ele acabou de colocar. Então, na verdade, o nosso entendimento tem que ser esclarecido. O nosso entendimento tem que ser esclarecido. Em primeiro lugar, Deus que colocou no corpo de Jesus todas as doenças, não está mandando mais doença. Ele não está. Ele colocou no corpo do filho dele. Quantas doenças, pastor? Todas. As que vão existir, todas. Agora, veja, esse missionário, ele acreditava que ele não podia ser curado porque era culpa dele que ele estava doente. O Tiago acreditava que ele deveria ficar com aquele pé doendo porque era culpa dele. E quando nós pensamos que é nossa culpa, nós acabamos com a nossa fé. Porque como eu vou crer quando tem algo aqui bloqueando a minha fé? Por exemplo, como ele vai crer se tem algo dizendo para ele assim? Não, culpa é sua. Agora, Jesus levou sobre si as nossas culpas também. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Vocês estão compreendendo mesmo? O pessoal da manhã estava mais animado do que vocês, hein? Isaías 43, versículos 25 e 26. Eu quero ler esses versículos para vocês e mostrar o pensamento de Deus. Isaías 43, 25 e 26. Aleluia. Diz assim: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me... De novo, eu mesmo, esse é Deus falando, tá? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Próximo. Desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Ei, sempre foi intenção de Deus isso. Agora eu quero mostrar algo para vocês que eu acho extraordinário. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14, Tiago 5, 14, eu acho isso fantástico. E isso esclarece a minha mensagem de uma maneira excepcional. Tiago 5, 14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Próximo.
E a oração da fé salvará o enfermo. Quem que vai salvar o enfermo? Agora, veja, vamos pensar antes de eu continuar ali, porque o resto explica mais ainda. Ele pergunta assim, ó, é como eu perguntando: tem alguém aqui no nosso meio enfermo? Aí vocês responderiam: tem o fulano de tal ali, o ciclano, ele está doente, pastor. Aí ele diz assim: chama os presbíteros da igreja. Eu sou um dos presbíteros, não é? Presbítero é o presbitério que compõe-se de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre da igreja local. Então eu sou um deles. Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre o doente, ungindo com óleo. E o próximo versículo é esse aí, diz: e a oração da fé, talvez, se não for negligência do enfermo, é isso que está escrito lá? Não, então vamos tentar de outra forma. E a oração da fé, talvez, por acaso, se o enfermo realmente for bonzinho, está escrito isso? Não, o que diz ali é a oração da fé salvará o enfermo. E a palavra deveria ter sido escrita com curará o enfermo. Eles trocaram de propósito. E a oração da fé curará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, o que vai acontecer? Pronto. Isso não explica aquele missionário? Aquele missionário, alguém foi lá ungir ele, foi lá orar por ele. Ele tinha cometido pecados. Agora ali está dizendo que se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não importa quando foi os pecados. Não importa nem se foi ontem à noite. Não importa se foi negligência. Não importa. O que ali diz é que se houver cometido pecados, os pecados serão perdoados. Então o que acontece? Quando alguém está enfermo e o diabo está acusando essa pessoa de que você está doente por causa da sua negligência, você está doente por culpa sua, você está doente por causa do seu pecado, você está doente por causa disso e daquilo, ali diz o seguinte: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ele vai ser curado. Por quê? Porque a provisão para a cura já foi feita. Deixa eu dizer isso para você, e eu disse de manhã. Mesmo que Deus quisesse mudar de ideia, agora não pode mais, porque Jesus já levou sobre si. Olha só, veja, Deus não quer mudar de ideia. Eu só estou dizendo isso para você entender. Mesmo que Deus pensasse: estou meio com raiva do Vinícius, estou meio chateado com ele, então dessa vez aqui eu não vou curar não. Mesmo que ele quisesse, ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque uma vez que ele já colocou no corpo de Jesus, já está feito. Então assim, gente, é por isso que ele diz assim, se por acaso houver cometido pecado, não se preocupa, vai ser perdoado, porque eu já provisionei isso, eu já resolvi essa questão, eu já resolvi esse problema. Olha, gente, quando Jesus morreu por nós naquela cruz, quando Deus deu Jesus para nós, Ele já conhecia todos nós. Ele já sabia sobre todos nós. Deixa eu te dizer, você sabia também que Deus mandou Jesus para morrer até mesmo pelo Hitler? Não, se Hitler nunca se converteu, não será salvo, assim como qualquer outra pessoa. Mas você sabia que ele morreu na cruz até por Hitler? Você não sabia que ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz até mesmo pelos pedófilos? Você sabia que ele morreu na cruz? Eu soube que tem gente que pega aquelas crianças e faz delas uma boneca humana. Tira os braços e coloca braços de boneca e pernas e tudo. E eu soube também que tinha uma mulher traficante de drogas, que ela matava a criança, colocava as drogas dentro da criança, costurava a criança e andava com ela como se fosse a sua própria bebê. Alguém em algum aeroporto pegou essa mulher. Mas você sabia que Jesus morreu até por essa mulher também? Agora, quando Jesus morreu por todas essas pessoas, vamos pensar um pouco, gente. Às vezes a gente tem dificuldade de entender essas coisas, e eu sei que é difícil para a nossa mentalidade humana. Eu sei que é difícil. Mas vamos pensar um pouco. O mesmo Jesus que morreu por Hitler, que morreu pelos pedófilos, que morreu por mim e por você, o mesmo Jesus que morreu por nós, conhecendo e sabendo o que nós faríamos, o que nós seríamos,
Ele morreu por essas pessoas todas. Se um dia essa mulher que corta as crianças e costura se converter, vai ser salva. O maníaco do parque, ele aceitou Jesus, foi salvo. Mas quantas mulheres ele matou? Ele foi salvo. Agora, o que eu estou tentando dizer para você? Às vezes nós pensamos que por causa de algum erro que nós cometemos, Deus não vai nos curar. Ei, ele já sabia disso. Ele já sabia. Ele conhece a sua história do começo ao fim. Ele conhece o seu passado, o seu presente e sabe do seu futuro. Agora, mesmo sabendo de tudo isso, Ele mandou Jesus para morrer pelos seus pecados do futuro também. Ei, escuta o que eu estou dizendo para você. Aquele pecado que você ainda vai cometer, Jesus já morreu por ele. Isso quer dizer que você tem liberdade para pecar? Não. Por quê? João 14, 23. João 14, 23 diz, João 14, 23, aleluia. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui está dizendo assim: se alguém me ama, Jesus falou, esse guardará a minha palavra. Se alguém me ama, esse guardará a minha palavra. Agora, não é possível você crer em Jesus e não amar Jesus. Há uma combinação aqui, irmão. Se você não crê em Jesus, você não ama Jesus e vice-versa. Se você não ama Jesus, você não crê nele. Vou dizer mais para você. Quando você nasceu de novo, deixa eu dizer isso, é importante. Eu escrevi ali, e eu vou ler para você que é melhor. Eu escrevi aqui: Jesus não morreu para mudar o seu comportamento. Ouça, Jesus não morreu para mudar o seu comportamento. Jesus morreu e ressuscitou para mudar a sua natureza. Escuta, o que eu estou dizendo e por que estou dizendo isso? Estava em casa e Deus me deu essa frase. Ele não morreu para mudar o seu comportamento, agora se comporta, viu? Jesus morreu por você. Não, ele não morreu por isso. Ele arrancou aquela natureza de dentro de você, aquela natureza ruim, pecaminosa. Ele arrancou de dentro de você e ele te deu uma nova natureza, uma nova vida, um novo coração. O que era de pedra agora é de carne. Ele tirou aquele espírito velho e te deu um novo espírito. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, ele não morreu para que você mudasse o comportamento. Ele tirou a velha natureza e colocou a nova. E na nova natureza que está dentro de você, essa nova natureza, ela tem o desejo de agradar a Deus. Se você não tem, por acaso, o desejo de agradar a Deus, eu quero te dizer o seguinte: provavelmente você não nasceu de novo. Se você não tem dentro de você o desejo de fazer a vontade de Deus, aquele que me ama guardará a minha palavra. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Então assim, se você não tem dentro de você o desejo de agradar a Deus, a sua natureza não mudou. A sua natureza não mudou. Agora, quando a nossa natureza muda, irmãos, então nós começamos a ter o desejo de agradar a Deus. É uma questão de natureza. Não adianta ficar tentando, vou tentar fazer certo, vou tentar fazer certo. Não, quando você é uma nova criatura, você não fica tentando, você faz. E quando você erra, irmão, irmã, quando você erra, você bate aquele arrependimento, sabe? Aquele negócio dentro de você ruim, sabe? E você fala: isso não sou eu não quero isso, eu não quero fazer isso. Eu quero agradar o meu Pai. Quantos têm o desejo de agradar o Pai aqui? Se alguém aqui não tem o desejo de agradar o Pai, precisa nascer de novo.
Porque quando você nasce de novo, automaticamente você quer agradar a Deus. Então, o que eu estou dizendo para você? Não é sobre os nossos atos. Deus vai te abençoar se você for bonzinho. Então, se você for mal, Deus não vai te abençoar. Não, gente. Não. Ele não promete nem te abençoar. Você sabia que Deus não promete nem te abençoar? Ele já te abençoou. Não tem como voltar atrás. Ele já te abençoou. E ele diz ainda, aquele que eu abençoei não pode ser amaldiçoado. De novo, aquele que eu abençoei não pode ser amaldiçoado. De novo, aquele que eu abençoei jamais será amaldiçoado. É uma questão de natureza, gente. Sabe? Mesmo as negligências com relação às finanças, mesmo as negligências, eu sei que as negligências com relação às finanças, assim como com relação ao seu corpo, vai trazer consequências, eu sei. Mas mesmo as negligências com relação às finanças que te colocou num buraco, elas podem ser resolvidas da mesma forma, porque ele já resolveu isso. Ah, eu estou nessa dificuldade porque eu venho pecando. Pode ser, mas pode ser mudado isso também, pela fé em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo para você? A gente vive a nossa vida, sabe? A gente vive a nossa vida sendo enganado pelo diabo. Você pecou, então vai ficar com essa enfermidade. Você pecou, então vai ficar com falta na sua casa. Você pecou, então vai ficar com isso e aquilo. E a gente aceita, pequei mesmo. É um sentimento de condenação. Esse sentimento de condenação rouba a fé das pessoas. Sabe, querido e querida, não importa o que você venha a ter feito, saiba que o que é o seu direito não pode ser tirado de você. Eu vou dizer de novo. Deixa eu contar isso para você rapidamente. Eu ficava olhando algumas pessoas que eu achava da minha maneira de ver, sabe? Eu ficava olhando assim, pensando, essa pessoa erra tanto, comete tanto erro, e ainda Deus ainda está abençoando ela. Ao passo que eu fico olhando e essa outra pessoa não comete tantos erros assim e não recebe da mesma forma. Olha lá, eu ficava olhando mesmo, gente. Ficava olhando. Comete tantos erros e as coisas parece que acontecem para ela. E aquele ali parece que faz tudo certinho e parece que não acontece. Fazer certinho é o natural para quem é cristão nascido de novo, ok? Mas não é isso que vai trazer mais bênçãos. Não é isso. Porque essa pessoa pode estar crendo mais que essa pessoa, e de fato é isso que está acontecendo. Essa pessoa está crendo mais que essa pessoa. E se essa pessoa estiver crendo mais que essa pessoa vai possuir mais que essa pessoa. Vocês entenderam isso? Entenderam mesmo? Mais ou menos, né? Agora eu vi que vocês entenderam mais ou menos. Mas é a verdade de qualquer jeito. Nós recebemos de Deus pela fé. Nós recebemos de Deus pela fé, irmãos. Amém? Fica de pé que nós vamos cantar agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.